direitos e nós recebemos aqui nos nossos estúdios a advogada trabalhista Vanessa Marcondes. A Vanessa é sócia do Maia Sociedade de Advogados e ela vem falar da medida provisória 1108, que regulamenta as regras aí para o trabalho em home office, também chamado de trabalho remoto ou teletrabalho. Mais uma vez, bom dia, prazer em recebê-la, Vanessa. Bom dia, Café, bom dia a todos os ouvintes. E esse trabalho remoto, ele já existia no ordenamento, né, jurídico, na parte trabalhista, ele era só um tracinho, a pandemia potencializou e fez isso aflorar. Qual é o histórico do teletrabalho? Ele já tinha previsão, né, legal na CLT, mas não era muito utilizado, né? O que a gente viu com a pandemia, no cenário da pandemia, é que ele se potencializou. Então, assim, muitas empresas acabaram utilizando isso, mas por conta da pandemia mesmo. Até porque a gente não tinha possibilidade de trabalhar presencialmente, né? Pela situação que o país estava passando, que o mundo, né, estava vivendo. Mas já existia sim, e agora com a medida provisória ela trouxe algumas alterações para a CLT. Agora, medida provisória, então tem um prazo de validade, se não for votado, evidente, em 120 dias ele acaba prescrevendo. Quais são as mudanças importantes? Porque agora, pelo que você está falando, vai mexer na consolidação das leis trabalhistas. Isso. Quer dizer, não é nada, não é um penduricalho, aquela interpretação, um regulamento. É algo que mexe na origem do problema. Isso. Ou da questão, né? O que ela regulamentou, a alteração que nós vimos, ela foi na CLT. Diferente das medidas provisórias que instituíram o teletrabalho na situação, no estado de calamidade. Né? Então, essa alteração, ela trouxe várias modificações na forma de... O tipo de contratação, hoje ele pode ser por jornada, produção ou por tarefa, né? Também há a possibilidade hoje do controle de jornada, que antigamente não era realizado. E, assim, algumas situações novas, né? Como a questão do fornecimento de equipamentos. Então, isso vai vir na lei, quer dizer, a pessoa vai para o teletrabalho, mas a empresa tem que dar a infraestrutura, isso é o que coloca na prisão, porque há uma grande dúvida, né? Leva o computador da empresa, o seu, tem a questão da segurança, tem a questão da segurança do trabalhador. Como é que essas questões foram trabalhadas na medida provisória? Na verdade, não tem uma regulamentação específica de que o empregador deva fornecer os equipamentos, né? O que acontece? A própria CLT, a lei, ela já prevê que, assim, o risco do negócio é do empresário, né? Então, ele deve fornecer os meios necessários para que o trabalho seja desempenhado. No caso do teletrabalho, há a possibilidade de negociação entre o empregador e o empregado. Então, assim, se ele não tem condições, o empregador pode fornecer os equipamentos ou alguma ajuda, desde que tenha previsão no contrato de trabalho. Mas não é uma situação totalmente regulamentada. Analisando a questão da parte trabalhista, o ideal seria que o fornecimento dos equipamentos, no meu ponto de vista, né, seja pelo empregador, até porque o risco do negócio é dele, né, para não repassar. Até a questão do software, né, o que está ali, né? Então, estamos entrevistando a doutora Vanessa Marcondes, que é advogada trabalhista. Como é que vai ser o controle da jornada? Eu estou na minha casa, quando é por produtividade, fica tranquilo. Olha, você tem que me entregar esse relatório até o fim da tarde, entregou, se você trabalhou 1 hora, 2 horas, Sim. 5 horas. Mas tem algumas atividades que precisam de um certo controle para ver se o profissional efetivamente está cumprindo a tarefa. Como é que vai ser esse controle, Vanessa? Então, por produção e tarefa, a medida provisória deixou bem claro que não teria esse tipo de controle, né? Quer dizer, se eu ganho por produção ou por tarefa, entregando isso, eu só vou negociar com o patrão ou com... né, na relação de trabalho, só vou negociar o tempo que ele está me dando para fazer isso. Isso mesmo. Que antigamente a impossibilidade, né, do controle de jornada também era para qualquer tipo de trabalho. Perfeito. Como teve essa alteração, incluiu a produção e tarefa, nessa situação não tem o controle de jornada. Agora,
como ele é contratado por jornada, ele segue todas as regras que tem no capítulo específico da CLT que lida com isso. Então, assim, ele está sujeito, quando é contratado por jornada, pagamento de hora extra, todos os benefícios que tem a pessoa que tem o controle de jornada mesmo, né? Então, nessa situação, hoje, existem vários softwares que fazem isso à distância, né? Vai da empresa... Então, mas a empresa vai ter que colocar isso, sim ou não? Quer dizer, porque eu sei que você vai numa empresa e o ponto é britânico, lá, todo dia, 8 horas da manhã, vem o Ministério do Trabalho e fala, olha, isso aí não está certo, tem algum problema aqui porque alguém está batendo esse ponto. Aí nasce, dependendo do porte da empresa, o ponto eletrônico, em que você tem que pôr a sua digital e tal. Nesse caso, eu estou lá na minha casa, eu sozinho, acordei agora, tenho que fazer minha jornada, não é por tarefa, não é... Como é que eu vou ser controlado? A empresa vai ter que ter um mecanismo para fazer esse tipo de controle. Vai ser obrigatório? Depende, vai da negociação. É possível, né, negociar uma flexibilização nisso? O ideal, até para uma segurança do empregador, é que o controle seja feito. É porque lá na frente eu vou reclamar de hora extra, etc. E se eu não tiver um controle, como é que vai acontecer? É que a medida provisória também, ela deixou claro que a questão de envios de e-mail, utilização dos equipamentos da empresa fora do horário não serve como parâmetro para você fazer esse tipo de controle, né, da jornada. Quer dizer, se eu enviar um e-mail às 8 horas da noite, não vai servir de prova para dizer que eu estava trabalhando e tenho direito a uma hora extra, é isso? É o que a medida provisória fala. O que a gente tem que ver é como vai ficar numa eventual reclamação trabalhista. Mas né? nesse momento, com a medida provisória... É o que ela fala, é o que ela estabelece. A questão envolvendo os encargos trabalhistas muda alguma coisa ou não? Nesse cenário, não. Né? Quer dizer, não teve... a contribuição previdenciária é normal, os direitos de 13º, férias, isso, tudo não tem nenhuma mudança. Tudo que tem a previsão já ele continua. E ele precisa estar na sede da empresa ou, nesse caso, abre uma possibilidade de você contratar um profissional em qualquer lugar do país ou do mundo? Pode ser, também trouxe a possibilidade de contratação até para o trabalho ser desempenhado fora do país. Quer dizer, então, abriu um mercado novo aí para alguns profissionais, né? Sim. Então, assim, não existe hoje a necessidade que antes da regulamentação dessa alteração, o trabalho tinha que ser 100% em casa, né? Fora da sede da empresa. Hoje, a alteração que nós tivemos, ele pode ser tanto trabalhar, 2 dias na empresa e 3 em casa, e vice-versa. Esse em casa, entre aspas, né? À distância. À distância, eu posso ir no cowork, ficar lá, eu posso estar no shopping, desde que eu me conecte e preste o serviço, pouco importa, né? Isso. Saindo um pouquinho da lei trabalhista, o que a gente tem observado no mercado de trabalho, e a sua experiência é importante, é que alguns profissionais já não estão topando mais o trabalho tradicional. Não sei se você tem percebido isso. Eu já vi setores de RH em que, olha, tem uma vaga aqui e tal. Como é que é esse trabalho? Não, presencial, tudo bem. Não, presencial não quero mais, porque às 9 horas da manhã eu saio com o meu cachorrinho ali na frente de casa, às 3 da tarde eu tenho que levar meu filho na escola. Eu me acostumei com essa coisa, eu não quero mais ficar na empresa. Muda um pouquinho, né, esse olhar do trabalho tradicional. Isso a pandemia talvez tenha precipitado um pouco essa questão, né? Sim, é que tem as vantagens e desvantagens, né? Eu particularmente não gosto de fazer trabalho remoto. Você perde produtividade, você acha? Não, só que eu não tenho disciplina em parar para almoçar, por exemplo. Eu vou almoçar a hora que dá. Entendi. Né? Então, assim, você sai de uma rotina que o horário formal te obriga. Isso. Deu meio-dia, é horário de que o escritório liberou para almoço, você vai almoçar naquela hora, você interrompe. Em casa você vai tocando. Vou direto. Então, assim, eu não tenho essa disciplina de parar nos intervalos. Bom, eu na verdade, como sou autônomo, sempre tenho minha empresa, eu tenho trabalhado, então, o que eu tenho percebido com o online, você está dando da risada aqui, é que a gente, o Adilson, a gente acaba trabalhando mais. Eu participava normalmente de 2 reuniões por dia, tem dia que eu faço 6. É inacreditável que você para, peraí, já deu 7 horas da noite, eu estou aqui. É assim, eu pelo menos senti isso o período que eu fiz
trabalho remoto, né? Mas a gente tem muitos profissionais que hoje preferem trabalhar remotamente. Perfeito, nós estamos entrevistando a doutora Vanessa Marcondes, advogada trabalhista. Nós vamos para o intervalo e a gente vai continuar a entrevista, que a gente quer saber também como é que vai se dar, porque é uma medida provisória, né? E como o próprio nome diz, é provisória, né? E no Brasil, a insegurança jurídica na questão trabalhista é uma coisa importante. Nós queremos a opinião dela, se isso emplaca ou não lá no Congresso. Enfim, vamos explorar um pouco mais essa decisão, né, de alteração e de regulamentação do teletrabalho. 7h38, continuamos aqui nos nossos estúdios com a doutora Vanessa Marcondes, advogada trabalhista, sócia do Maia Sociedade de Advogados. Vanessa, a insegurança jurídica sempre existe e a questão de ser uma medida provisória. Como é que a empresa age tendo que, à luz da legislação, o direito de mudar a relação com seus funcionários, mas com aquela faca no pescoço dizendo, pode ser que daqui 120 dias isso ou seja alterado ou não seja promulgado. E aí, o que a gente orienta para esse empreendedor que já sofre muito com os gastos, com os encargos, com os impostos, etc? Traz uma certa insegurança na questão até de investimento, né? Por parte dos empregadores das empresas. Porque pelo período em que ela tem a vigência, a empresa está segura, mesmo que ela não seja convertida em lei, né? Então, nesse período que estava ali valendo, ele vale... Mesmo que caia, os atos que ocorreram ali, tudo tranquilo. Aquilo, ele tá resguardado. Só que o problema que eu vejo é mais relacionado aos investimentos mesmo, porque você gasta com equipamento, gasta com tudo e depois não pode mais, você tem que voltar. Porque às vezes você não vai tirar aquele equipamento que está ali, você compra um novo, tem a questão da ergonomia, que eventualmente a empresa vai possibilitar uma cadeira melhor, uma mesa melhor, e daqui 120 dias, olha, não pode mais. É nessa linha que você acha que é o maior? Eu acho que a maior dificuldade é essa. Qual seria a alternativa? É ter feito um projeto de lei e eventualmente discutir mais com o Congresso para evitar isso, ou você acha que o instrumento da medida provisória seria o melhor para esse momento? Um projeto de lei, né? Ele traz mais segurança. Aí ele segue todos os trâmites da aprovação. Só que ele não entraria em vigor a partir... Não é rápido. Não é rápido, esse é o problema, né? Ele não é rápido porque demora para ser votado. A gente vê aí a medida provisória, por exemplo, em 120 dias ela pode não ser votada. Doutor Vanessa, aproveitando a sua experiência na área trabalhista, aquela questão envolvendo quem perde uma ação trabalhista tem que pagar com a sucumbência, né? Isso melhorou a estatística do advento das ações trabalhistas, porque antes o empregado tinha uma certa liberdade, né? Contratava um advogado, pedia tudo e dependendo do que ganhava, ótimo, ficava isso por isso mesmo. Aí agora, se perder algumas questões, existe aí esse ônus, né? Isso diminui um pouco o ímpeto, né, em usar da justiça do trabalho, porque o Brasil deve ser um dos países do mundo que mais ações trabalhistas tem, né? Ah, sim. O número de ação trabalhista é bem alto, né? O que aconteceu? Teve essa alteração com a reforma trabalhista em 2017, se eu não me engano, acho que foi novembro de 2017, que ela entrou em vigor. E o texto de lei, que ele previa? Que mesmo o funcionário beneficiário da justiça gratuita, se perdesse, teria que pagar sucumbência, né? O STF já declarou isso inconstitucional, então hoje já não tem mais validade essa previsão, né? O que a gente viu, até conversando com os funcionários da Justiça do Trabalho, é que logo no começo teve sim uma redução no número de ações. E o que deu para perceber, quando a gente vai fazer uma contestação, é que os pedidos eles estavam um pouco mais direcionados. Então não entrava em tudo aquilo que eu tenho mais certeza, né? Quer dizer, eu vou ali direto naquilo. Isso. Então tinha, por exemplo, um funcionário que entrava pedindo tudo, hora extra, insalubridade, indenização. Hoje, o que ele tinha certeza que ele ganharia, ele era a base do pedido dele, né? Então, assim, deu uma restringida nessa situação.
E isso acabou, né, disciplinando um pouco mais. Do ponto de vista dos avanços das relações de trabalho, você acredita que o país começa a se modernizar? Nós vamos entrar agora na organização, a OCDE, né, e a todo um olhar, né, de uniformidade, né? O setor financeiro começa a se adaptar, né, a cobrança de imposto sobre operações financeiras para compra de moeda estrangeira tem um prazo de validade, a gente precisa se modernizar. Quando a gente olha o custo Brasil, o custo trabalhista brasileiro é muito mais elevado. Você acredita que o fato de ter um desemprego, dos microempreendedores individuais terem crescido, pode estar nascendo uma nova relação capital-trabalho? Olha, a tendência é essa, né? O problema é que nosso país, na área trabalhista, ele é muito conservador. Então, talvez isso impacte muito, demore um tempo maior para ele se resolver, né? Para a gente ter a chamada tutela do Estado. Quer dizer, o Estado tem que tutelar porque você tem uma gama de trabalhadores que é, às vezes, hipossuficiente, precisa dessa proteção. Você acha que ainda esse conservadorismo estaria ligado um pouco a essa coisa... Sim. Paternal, maternal de proteção? Sim. É que assim, se a gente analisar historicamente, né, você vê que não é à toa que existe esse tipo de proteção. Só que muitas vezes acaba abrindo um leque de possibilidades que até qual que é a palavra? Essas aventuras jurídicas mesmo, né, por conta da legislação ser tão protetiva. Ela nasceu por conta dos abusos mesmo que era recorrente na época em que ela foi começando Sim. a entrar. Então hoje, o que eu acho? Não adianta você fazer uma lei tão protetiva se você não vai fiscalizar. Uhum. Né? Ela tem que ter efetividade. Então assim, é muito bonito colocar um mundo de coisa no papel e não ter fiscalização nenhuma por parte do Estado. Não resolve o nosso problema. E é custo, né? Custo. Então acaba impactando em outras áreas, porque para abrir uma empresa hoje é muito difícil. O custo é muito alto. O custo de um funcionário é muito alto, né? Então são coisas que ainda eu vejo a longo prazo, não agora. É que a equação não fecha, né, doutora Vanessa? O empresário acha que paga muito e o funcionário acha que recebe pouco, né? Então não dá, ninguém ganha nessa. É isso mesmo. Muito bem, conversamos então com a doutora Vanessa Marcondes, advogada trabalhista. Ela é sócia da Maia Sociedade de Advogados e falou da medida provisória aí que regulamenta o teletrabalho. Aproveitamos também a experiência dela para tratar de outros temas. Obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço igualmente e precisando, o nosso escritório está à disposição. Manda um forte abraço lá, o Maia que esteve aqui conosco, o Maia que é já da família que também participa do nosso programa.